Bom dia, vamos continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos dar início ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Por que será que Jesus falou isso, né? Que se é aflito, se está sofrendo, por que é bem-aventurado? Vamos entender isso? Vamos, antes de começar a leitura e os comentários, vamos fazer uma prece. Vamos nos conectar às vibrações positivas, vibrações de paz, de tranquilidade. Vamos acerenar as nossas emoções, aquietar os nossos pensamentos, para gerar uma verdadeira conexão com as palavras de Jesus, de forma que, muito mais do que intelectualmente, nós possamos compreendê-las na prática, entender o que, em nossas vidas, devemos fazer, como devemos agir para caminhar na estrada que Cristo nos ensinou. Que assim seja. Vamos lá então. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus 5, 5 e 6 e 10. Bem-aventurados os que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis. Lucas 6, 20 e 21. Mas ai de vós ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciado, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas 6, 24 e 25. Vamos entender então se se Jesus falou que não é bom, que é bom ser pobre, que não é bom ser rico, que é bom chorar, que não é bom ficar feliz. Será que foi isso mesmo que ele disse? Vamos entender o que significam realmente essas palavras? Então, justiça, o nome aqui da parte que nós vamos ler é Justiça das Aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, esses ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seriam uma enganação. Porque não faria sentido. A gente já conversou um pouco antes em outros capítulos do Evangelho, que muita coisa que Jesus disse faz sentido a partir do momento que a gente considera a reencarnação, considera a imortalidade da alma, né? Considera a vida futura. Essa vida futura que está falando aqui é isso, é a verdadeira vida. Porque se nós estamos no planeta Terra para viver provas e expiações, para que a gente evolua moralmente, para que a gente passe nas provas, suporte as expiações sem revolta, com tranquilidade, e a gente acaba tendo só alegria, a gente acaba não passando, a gente está se negando a vivenciar as provas, ao aprendizado das provas, né? E é uma coisa ilusória. Vamos continuar aqui que vai explicar melhor.
Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito, mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? E o que ainda mais difícil fica de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. Gente, isso realmente é algo que muito fácil de causar revolta, né? Até em quem tem fé. Porque realmente você olha ao redor e você vê, você fez tudo certo a vida inteira, nunca prejudicou ninguém, sempre foi justo e acaba acontecendo coisas difíceis na sua vida, dificuldades de várias ordens. E aí aquelas pessoas que tá cheio, né, por aí, gente que tá adquirindo dívidas, olha, grandes, que trata mal as pessoas, que em todo lugar que vai arruma confusão, ou pior, faz coisa desonesta, né? Participa de situações de desonestidade, que ganha dinheiro de uma forma ilícita, maltrata pessoas da convivência dentro de casa, torna o ambiente negativo, o que é, nossa, um verdadeiro crime você trazer a negatividade, o peso, a dor para dentro de casa, que é o lugar onde mais deveria haver a paz, né? Onde deveria haver maior... deveria ser o porto seguro dos filhos, da esposa, do marido, e aí é um ambiente de dor, um ambiente de repulsa. Daí a pessoa não tem em lugar nenhum porto seguro, acaba buscando isso. Ou na casa de outras pessoas, se ela tiver a sorte de ter amigos que recebem, que dão carinho e que dão essa paz, esse ambiente de paz, né? Ou acaba até indo buscar em drogas, em vícios de toda a ordem, essa satisfação para compensar esse fato de a casa não ser um ambiente acolhedor, o lar, né? Então isso é um crime segundo as leis de Deus, né? Pode não ser segundo as leis dos homens, mas é segundo a lei de Deus. Então, é muito fácil a gente se revoltar com essa parte, de ver essas pessoas que causam tantos males, que geram dor, que fazem coisas erradas, que se entregam ao mal, prosperarem, terem facilidades na vida, terem dinheiro, terem conforto, saúde, enquanto outros que são super bons terem tantas dificuldades. Isso é difícil mesmo, mas a gente tem que ter uma fé acima dessa pontinha de revolta que dá. Se a gente realmente tem fé, a gente consegue superar essa tendência à revolta que isso causa, porque a gente sabe que não existe injustiça, é aparência de injustiça, né? O Deus é justo. Se não for justo, não é perfeito. Se não é perfeito, não é Deus. Então, se você acredita que Deus existe, você tem que aceitar que tem coisas que a gente não entende e que a justiça dele não é a mesma que a nossa. Então, nós não conseguimos entender tudo. Até esses dias eu estava assistindo uma palestra que o palestrante era o Haroldo Dutra, e ele estava contando sobre Chico Xavier, que Chico estava andando na praia e pensando sobre Deus, pensando, mas como será que é Deus, né? Assim, achando, né, um mistério mesmo. O que é Deus, né? Como será que ele é?
e tentando entender, matutando ali para ver se ele conseguia alcançar um pouco mais essa ideia. E aí ele viu uma criança, fez um buraco na areia, pegava o baldinho, ia lá, pegava a água, jogava no buraco. Voltava para a água, pegava, jogava água do baldinho no buraco. E estava fazendo isso, e fazendo. Aí o Chico perguntou para a criança: o que você tá fazendo? Aí a criança falou: eu vou colocar o mar aqui nesse buraco. Aí ele falou assim: mas o mar não cabe nesse buraco. Aí a criança falou: mas você acha que Deus cabe na sua cabeça? Por que o mar não pode caber nesse buraco? Tipo, é a mesma coisa. Você querer entender isso, entender Deus, entender a justiça de Deus, entender perfeitamente, sem dúvida nenhuma, é a mesma coisa. A nossa cabeça não alcança, nesse momento da nossa evolução, a gente não tem capacidade de compreender Deus. Tentar fazer isso, colocar Deus numa compreensão plena dentro da nossa cabeça, seria a mesma coisa que querer colocar o mar dentro de um buraco na areia. Então, para mostrar que não é o momento. É por isso que é necessária a fé. Por isso que a gente precisa ter fé, porque a gente ainda não tem compreensão de tudo. Se a gente conseguisse entender perfeitamente, entender intelectualmente, olhar para as coisas e saber com certeza tudo, por que é assim, por que é assado, como que é Deus, como que é a justiça divina, entender perfeitamente tudo, não precisaria ter fé, né? Porque fé é você acreditar naquilo que você não consegue enxergar e ver. Então, por isso que é necessário ter fé. Mas a doutrina espírita ajuda a gente a compreender um pouco melhor e fortalecer essa fé. Porque é uma fé raciocinada. Não é uma fé, assim, de acreditar em qualquer coisa só porque alguém disse. É pela lógica. A gente raciocina, a gente tem como que eu vou dizer? Faz sentido. A gente acredita em coisas que fazem sentido. Precisa da fé porque a gente não entende perfeitamente. Nossa mente humana, neste momento da nossa evolução, a gente ainda não compreende. Mas a gente percebe que faz sentido aquilo. Que tem uma lógica naquilo que a gente acredita. Então, vamos lá. A fé no futuro pode consolar. Então, eu estava falando antes dessa situação, né, de que às vezes é difícil você olhar para os viciosos e ver eles prosperando e os virtuosos com muitas dificuldades, mas a fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica estas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. É bem aquilo que eu contei para vocês numa outra live, quando eu comecei a falar sobre reencarnação no início do capítulo 4, que hoje nós começamos o capítulo 5, no início do capítulo 4, que fala sobre ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, explica a lógica da reencarnação, explica por que faz sentido acreditar em reencarnação. Eu contei sobre aquele momento da minha vida que o Espiritismo me salvou, podemos dizer assim mesmo, porque eu cheguei a duvidar da existência de Deus por não enxergar a justiça. Por olhar para essas coisas e falar, não, peraí, não pode ser verdade que Deus existe. Isso que eu falei agora há pouco. Como que pode tanta injustiça se existe um Deus? Porque se existe um Deus, ele é perfeito. Se ele é perfeito, ele é justo. Se ele é justo, não podia existir tanta injustiça. Mas é porque é uma outra justiça. Uma justiça que faz sentido a partir do momento que existe a reencarnação. Que a partir do momento que a gente entende que essa vida é só um momento. É só passageira e que faz sentido a gente viver e aprender com tudo que acontece nas nossas vidas.
Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Do que cada um deve se convencer? Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão desta causa, que justifica tudo isso que às vezes é estranho pra gente. E hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. E aí, gente, para entender um pouco melhor isso, como que é essa tal dessa justiça que aos nossos olhos parece absurda, parece que não existe, quando a gente olha só a vida atual, né, essa existência atual que é só uma encarnação e que é só um pouquinho diante da eternidade, porque nós somos eternos, nós não morremos, o que morre é o corpo. Então, pra gente fica difícil compreender essa justiça quando a gente olha apenas a vida atual, a vida do corpo, que vai acabar. Quando a gente consegue enxergar de uma forma mais ampla, essa justiça faz todo sentido. A gente enxerga essa justiça. E aí o capítulo tá só começando, né? E vai explicar muito melhor, muito mais nos próximos itens. E ó, agora nós vamos finalizar. Mas nos próximos dias nós vamos falar sobre causas atuais das aflições, ou seja, da onde que vêm essas aflições? Por que elas existem? Por que essa dor? Por que a doença? Por que a pobreza? Por que as injustiças, segundo a visão material de justiça? Por que essas coisas acontecem? Então, causas atuais das aflições, ou seja, as causas que nós geramos nessa mesma encarnação para que as aflições aconteçam em nossas vidas. Aí depois vem causas anteriores das aflições, que aí fica mais fácil ainda compreender essas, entre aspas, injustiças, que a gente enxerga como se fossem injustiças. Porque causas anteriores das aflições, as coisas que aconteceram antes em outras encarnações e que provocam algumas situações atuais em nossa vida que parecem um absurdo. Você fala assim, nossa, mas uma criança que acabou de nascer e está sofrendo dificuldades, o que ela fez para merecer isso? A gente tem que lembrar que existem outras encarnações e que ela está tendo a oportunidade de sanar, pagar dívidas que ela mesma adquiriu. E que quando ela estava na erraticidade, que é o tempo que acontece entre uma encarnação e outra, se chama erraticidade. Então, eu desencarno hoje e vou encarnar daqui 20 anos, vou reencarnar. Esse tempo entre um desencarne e um reencarne chama erraticidade. Então, quando a pessoa estava na erraticidade, ela tomou consciência da necessidade dela de aprendizado, de quais são as dificuldades e quais são as causas dos problemas que ela tem, e ela pede, eu quero encarnar, e pede, e claro que não é assim, pediu, ganhou, tem toda uma programação reencarnatória, tem toda uma organização para que tudo dê certo. É por isso que a gente tem que valorizar muito a nossa encarnação, aproveitar muito bem esse momento encarnado, porque os ajustes que são feitos para que a gente nasça na família certa, no lugar certo,
convivendo com as pessoas certas, para que as provas certas e expiações certas aconteçam em nossa vida. É tudo um ajuste, é toda uma engenharia, um planejamento profundo para que isso aconteça. Então, cada vez que a gente desperdiça uma encarnação, que a gente ou até aproveita pouco, ou aproveita em parte, né? Todas as lições que a gente veio aqui aprender, depois quando a gente desencarna e toma consciência, a gente se arrepende. E daí a gente quer voltar. E daí tem que fazer todo um ajuste novamente para que a gente consiga retornar e consiga vivenciar as provas. Então, se a gente olha com estes olhos, a gente vê que são abençoadas as pessoas que vivenciam dificuldades, porque são oportunidades de... As pessoas que vivenciam dificuldades, não, todos nós vivenciamos dificuldades. Todos, sem exceção. Se não tivesse dificuldade, não estaria no planeta Terra. Se não precisasse de provas e expiações, não estaria no planeta Terra. Tá? Estaria em outras esferas. Estaria em outros mundos. Como a gente já estudou aqui também. Há muitas moradas na casa do meu pai, né? Um dos capítulos, deixa eu ver aqui qual que é. Há muitas moradas na casa do meu pai, eu acho que é o 3. Isso mesmo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Então nós estamos na morada planeta Terra que nos cabe, que nos é justa neste momento. Então, ninguém aqui, como nós estamos em um planeta de provas e expiações, não tem ninguém aqui que não tenha dificuldades. E essas dificuldades, por mais que seja difícil compreender isso, por mais que seja difícil acreditar e entender isso, mas todas essas provas são bênçãos. Todas essas dificuldades são oportunidades. Beleza? Então amanhã falaremos sobre as causas atuais das aflições. Vamos finalizar então com uma prece, agradecendo a Deus por mais um dia, por tantas bênçãos maravilhosas, pela consciência de que somos privilegiados, de que se olharmos ao nosso redor, veremos o quanto temos a agradecer em nossas vidas. E olhando para a vida de outras pessoas, veremos que nossas cruzes, nossos fardos são leves, diante de dores indizíveis que outros seres humanos vivem. Vamos pedir por essas pessoas, para que tenham fé, para que tenham consolo, para que tenham paz em seus corações, e que a revolta não se instale no coração de ninguém. Vamos agradecer pela nossa saúde, pelo ar que respiramos, pelo sol que nasce todos os dias e nos traz tantas boas energias, tantas boas vibrações, luz, calor, que é a verdadeira representação da vida. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Um beijo e até amanhã.